O som, tá funcionando. Som. Escutei. Pode você sentar um pouco? Então, boa tarde, né? Agora quase boa noite já. Vocês chegaram. Quem chegou só na parte da tarde? Levanta a mão. Muita gente, né? Então, eu me chamo Sandra, Valdo. Nós somos casados, temos 3 filhos. Pedro Henrique, 13 anos. Ana Júlia faz 9 mês que vem. E Miguel Luiz, 4 anos. Participamos do grupo de oração Maná, na paróquia Maria Imaculada do Guaranóis, em Brasília. A esse tempo, depois de coordenarmos o ministério durante 5 anos, a nível de DF, nosso nome foi discernido e hoje nós coordenamos o Ministério das Famílias Nacional. E é uma alegria estar com vocês aqui à tarde, sobretudo com o tema que nos é proposto, né, nesse momento. Vocês receberam aí um pacotinho? Podem abrir, então. Não é bomba, não. Já viram, né? Eu entendendo, mas eu quero que vocês peguem agora. Olhar com a mão agora. Olhar com a mão, você vai abrir. Pode abrir. Vocês viram que a embalagem estava bem bonitinha, né? Hã? Não. Sim, né? Professora capricha. Então, nós temos aí, irmãos, um par de alianças. Tá com a sua aliança do dedo aí ou não? Não, né? Porque se tivesse com a sua aliança, estava te machucando e te incomodando. Mas essa aliança aí, ela está quebrada. Ela foi violada. E uma aliança, quando ela é violada, e se tratando de um retiro de casais, serve para que nós, enquanto esposas e esposos, nós analisemos como anda a nossa vida conjugal, com a esposa, mas sobretudo com Deus. Será que eu tenho violado essa aliança com Deus? Será que algum dia, em algum momento na nossa vida matrimonial, nós violamos a aliança um com o outro? E por consequência, violamos a aliança com os nossos filhos? Com as bênçãos que Deus nos deu? Será? Será que ao pensarmos em desistirmos, em não querermos estarmos nesse encontro, é porque a nossa aliança está violada? E se está violada, nós precisamos fazer a retomada, não é? Então, irmãos, é importante a gente perceber e analisar logo isso. Porque o tema que nos é proposto nessa tarde é santidade em família. Se eu estiver com a minha aliança violada, é como se eu dissesse assim, ó, não, Senhor, a santidade não é para mim. Eu não quero ser santa. Eu não quero que a minha família seja santa. Isso não é para mim. E aí vale lembrar, quem é santo? Você já teve algum vizinho santo? Quando nós lembramos de santidade, nós lembramos dos nossos altares. Aqueles santinhos piedosos, né? Com a carinha de sofrimento. E nós nos deparamos com aquilo. É isso que eu quero para mim? Não. Nós nos deparamos com essas imagens e nós logo vamos associando a santidade a sofrimento. Não está de todo errado, não. A santidade passa pelo sofrimento da cruz. A santidade vai passar, vai exigir de você. Mas nós vamos estar em obediência ao que a igreja tem nos pedido. Santos do novo milênio, sede santo, pois o meu Pai celeste é santo. Quando nós falamos de santidade, nós falamos de algo muito palpável, que eu e você podemos exercer no nosso dia a dia. Aí você vai pensar, não, mas eu preciso deixar o meu casamento, eu não posso ser santo lá. A santidade é lá. É dentro da sua casa, é na atividade diária, cotidiana, é vivendo o amor, é vivendo os mandamentos. Esse local onde você é chamado a viver a santidade. Acho que pode abaixar o microfone um pouquinho também, né? Senão vai dar um microfone.
Esse tabuladinho aqui a gente não precisa não, viu, Fernanda? Sem querer humilhar. Irmãos, mas é isso. Brincadeira. É a santidade. Espera aí, gente. Uma pausa para orar pelo Fernando. Brincadeira. E sabe que há um chamado específico, especial para cada um de nós. Muitas vezes, pelo que nós ouvimos, pelo que nós vivemos, ou onde nós estamos inseridos, não somos capazes de entender e pensar a santidade próximo à minha vida e à minha realidade. Na maioria das vezes, nós nos colocamos de fora desta dimensão. E há algo errado. Há uma desfiguração total desse entendimento. Eu e você precisamos mergulhar em um sentido oposto a isso. Existe sim uma vontade de Deus desde a sua criação, desde quando eu e você fomos concebidos à imagem dele, porque ele já nos conhecia, e sendo a sua imagem, existe sobre você santidade, que precisa estar aflorada. E aí vem algo que também vem para abafar e nos retirar desta bela, bonita prática e vivência. E aí nós lembramos logo, já vem logo no nosso coração, a vaidade. Não, há diferença. Existe uma grande diferença. Ser e buscar a santidade não está associado à vaidade, a querer se sobressair. É algo que é natural daquele que foi criado por Deus. São João Paulo II, em uma de suas cartas do novo milênio, e nenhum deles, diz para nós o quê? Que todos nós somos chamados à santidade. Até mesmo o seu marido, que não vive gestos concretos de santidade, é chamada à santidade. Até mesmo a sua esposa, que não vive gestos de delicadeza, também é chamada a viver a santidade. E aí poderia vir a pergunta ao nosso coração: o que é esta santidade? Como vivê-la? Primeiro passo. Quando a gente está dirigindo, tem motorista aqui? Levanta a mão, quem são os motoristas? Abaixa a mão. Quem já andou com alguma pessoa que é motorista? Levanta a mão. Vou perguntar de novo, não é possível. Quem já andou com alguma pessoa que é motorista? Levanta a mão. O carro está em movimento. Em determinado momento é preciso fazer o quê? Para passar um quebra-mola? Frear. Para fazer uma conversão? Frear. Quando o sinal vermelho fecha, a gente respeita as leis de trânsito, a gente precisa frear, esperar o sinal ficar. A santidade, às vezes, precisa frear algumas coisas em nós. Entenderam, né? Língua. Às vezes a nossa língua fala por demais. Estraga mesmo a vida do outro que está buscando se aproximar das coisas de Deus. A vida daquele que está escutando o que São João Paulo disse às pessoas, está dizendo a nós que o chamado à santidade é para todos nós. Se não me falha a memória, a fala é de Santa Teresinha, e ela diz assim: faz-me santa, grande santa, logo santa, sem que eu saiba. Deveria ser o nosso propósito de vida. Eu penso que para as famílias
que querem trilhar um caminho na presença de Jesus, precisam ter esse DNA. É uma consequência natural do nosso chamado. Nós somos chamados para constituirmos famílias, e aí cada um na sua vocação. O padre exercendo o seu sacerdócio, a consagrada vivendo a sua vida religiosa, nós casados vivendo o matrimônio, todos desejosos de sermos santos. Essa tem que ser a nossa meta de vida, e não é menos não, irmão. É a santidade, é o céu. É o local onde nós queremos morar, é o céu. Nós precisamos decididamente, num retiro de casais desse, darmos esse passo concreto na fé e não achar que a santidade é só para aqueles santinhos lá dos altares, que estão lá, sim, estão lá. A vida deles, se você for estudar, de nenhum santo, eu não li nenhuma história de santo ainda, que ele vivesse as 1000 maravilhas. E nós vamos tratar a vida de uma santa aqui. Mas é desafio, é um exercício diário, onde eu vou, muitas vezes morrendo para mim mesmo, para fazer o outro feliz. E assim nós vamos caminhando. A palavra vem dizer, pega a sua palavra, e me chamou muito essa atenção. O capítulo 5 vem falar de Mateus. Mateus 5 inicia falando sobre as bem-aventuranças, mas a partir do versículo 17... a nova lei comparada à antiga. Nós não vamos usar o 17, mas só quero contextualizar para vocês. A nova lei comparada à antiga. A partir desse versículo, vem se falando a respeito dos mandamentos, a vivência dos mandamentos. E aí ele vai, né? O evangelista vai tratando, não julgueis que vim abolir a lei, mas vai falando de todos estes, né? Ouvistes o que foi, não cometerás adultério, e aí vem tratando. Mas o versículo 48 diz assim, ó: depois de fazer toda a explanação dos mandamentos, ele nos pede uma coisa no finalzinho, 48. Portanto, sedes perfeitos, vamos lá, como o vosso Pai Celeste é. Sede perfeito, como o vosso Pai Celeste é perfeito. Esse é o nosso modelo de santidade. Porque Jesus é perfeito, porque Jesus padeceu na cruz, venceu a morte, é que nós somos convictos de que a santidade é para nós. Nós temos que ser os santos que ocuparão os lugares futuramente, num futuro bem próximo. Olha, a família da Sandra e do Valdo foram lembrados porque eles eram um casal de fé. Viviam os mandamentos, procuravam educar-os. E assim tem que ser, irmãos, o relato das nossas vidas, das nossas famílias. Ah, mas isso é muito difícil nesse tempo. É difícil, mas não impossível. É difícil, mas não é impossível. O Senhor nos dá a força necessária, se nós invocarmos sobre nós todos os dias a força do alto. O caminho da perfeição, como eu disse, passa pela cruz. Só que a cruz, ela tem um sentido tridimensional. Que por vezes nós olhamos e a gente consegue enxergar aqui só o Cristo crucificado, um homem que foi crucificado, chagado, que padeceu, que derramou o seu sangue. Mas nós não olhamos o sentido tridimensional que tem. Toda cruz tem um sentido maior de existência. Eu não sofro à toa. Jesus não passou pelo Calvário à toa. Todo sofrimento, aprenda isso, todo sofrimento tem a sua dimensão espiritual. O que acontece conosco? A gente olha só o problema. Nós fixamos o nosso olhar no problema e é ele. É no adultério, é ele. E o que aquilo ali pode trazer de crescimento? Todo sofrimento tem. E nós vamos passar. Não estamos isentos desse sofrimento terreno, não. Mas iremos vencer porque Cristo está conosco. E para que Cristo seja soberano na nossa vida, no nosso meio, eu e você, nós precisamos dar alguns passos. É preciso que exista no interior do nosso coração
uma disposição para que nós possamos viver esta santidade no dia a dia e no cotidiano. Em determinados momentos, talvez seja exigente demais para nós. Tem determinadas circunstâncias em que vai ter que ocorrer uma mortificação minha para que eu possa viver com mais intensidade este chamado a entrar nesta via de santidade. Muitos de nós, se fosse perguntar aqui, saberíamos enumerar vários itens que nos possibilitam e nos encaminham a mergulhar ainda mais nesta graça. Mas eu queria trazer algo como proposta para nós. Precisamos identificar, claro que precisamos, mas não basta. É preciso uma decisão nossa de dar o segundo passo. Tentar e se esforçar para viver isso. E não é natural nosso a moleza. A nossa natureza é de firmeza. A nossa natureza é de um homem e de uma mulher que tem têmpera, que tem vigor, que renova as forças, encontra renovação nas forças. E partindo destes princípios, eu e você precisamos avançar para que o nosso nome continue escrito no livro da vida, no coração de Deus. Fernando perguntava no momento anterior quais as pessoas tinham a Bíblia. Muitos levantaram. Talvez a sua Bíblia, você tenha a Bíblia, ela não esteja aqui, mas ela está na sua casa. E ter um contato com a Sagrada Escritura vai fazendo com que nós possamos subir mais este degrau na nossa vida e nos aproximarmos da santidade. Nos aproximarmos a sermos de fato o que Deus deseja que nós sejamos: adoradores do Pai. Olhos fixos e voltados não só para as coisas do alto, mas para as bênçãos e as graças de Deus. Precisamos meditar na Sagrada Escritura, sim, mas também precisamos mergulhar e viver bem os sacramentos. Estes sinais visíveis da bondade de Deus. E aí eu quero trazer um sacramento que é próximo de nós, o sacramento do matrimônio. Viver bem esse matrimônio e essa vocação a qual nós fomos chamados. E tantos outros sacramentos da penitência, onde entramos culpados e saímos livres. Entramos pesados e saímos leves. Nós dizíamos na nossa fala anterior, um outro aspecto que pode e nos coloca neste caminho maravilhoso rumo à santidade, a oração pessoal. É interessante abrir um parênteses, porque quando falamos em oração pessoal, nós já vamos associando a diversas orações e a gente sempre vai pelo lado difícil e a gente desanima. Mas a oração pessoal é algo tão simples. Todos nós
conhecemos ou já tomamos remédio que você não sabe o que é um conta-gota, você aperta aqui, ele suga o líquido. Aí você coloca uma gotinha, 2 gotinhas, tanto de gotinha que você quiser. Oração pessoal. Uma gotinha por dia. Às vezes a gente quer, como diz lá em Minas, terra da minha mãe, onde eu nasci, quer entornar as coisas tudo de uma vez. Aí vira aquela lambreca, aquela bagunça. Experimenta começar gota a gota. Uma Ave Maria. Ou uma oração do anjo da guarda. Pai, Filho e Espírito Santo. Mas seja fiel nesse pouco. Daqui a pouco você já está correndo em a maratona. Rezando as 1000 Ave Marias. Rezando de joelho. De joelho. 90 salve rainhas. Por aí vai. É porque a gente quer começar de cima para baixo. De baixo para cima. É mais fácil e a gente vai criando vigor e resistência. E é preciso também se dedicar ao serviço ao irmão. Mas como isso vai se dar? No relacionamento conjugal. Se dedicar ao irmão. Aí eu queria pedir uma coisa, que as mulheres fechassem os ouvidos. A mão assim nos 2 ouvidos. Vou falar só para os homens. Quando a esposa quiser ir no shopping, passear, ou na feira, você vai com ela. Ela vai, vou dizer uma coisa, ela percorre todas as lojas. E quando ela vai comprar, ela compra na primeira. Ela percorreu todas, mas é na primeira que ela compra. Se dedicar no serviço aos irmãos. Estar junto com ela. Ou às vezes, se dedicar aos irmãos, agora às mulheres. Lá em casa, não sei se lá na sua casa acontece, mas lá em casa acontece. A mágica. Quem gosta de mágica aqui, levanta a mão. Os caras fazem umas coisas incríveis, né? Aí a mulher pergunta para a mulher: Sandra, onde é que está aquela meia azul que eu quero usar com aquela roupa que combina? E a Sandra: tá bem na gaveta, Valdo. Tá aí na gaveta, na primeira gaveta do lado direito. Não tá não, porque eu já olhei. Já procurei, tirei todas as coisas e não vi a meia. Valdo, tá na primeira gaveta do lado direito. Não tá, vem aqui para você ver. Tá aqui. Eu não te falei que estava na primeira gaveta? Aqui a meia aqui. Falei, meu Deus, apareceu a meia. Não estava aqui não. Ela apareceu como? Aí eu, meu Deus, como é que essa meia apareceu? Estava aqui. Às vezes é preciso dedicar um pouco aos irmãos. Às vezes a gente tem algumas dificuldades de alimentação. Sabe? Eu brinco assim, e por aí tem outras coisas mais. As mulheres dedicar ao irmão, dá uma arrumadinha, né? E aí eu lembrei de uma coisa. E eu oro muito para que seja mudado os pijamas de estimação. Meu Deus. Mas não tem só o pijama de estimação. Tem a calcinha de estimação. Tem a cueca de estimação. A blusa de partido de estimação. É com essa que eu durmo. Essa é fresquinha. Não, mas ela é fresca. Está furada. Mas é essa que eu gosto. 5 anos, 10 anos. E não muda. Dedicar aos irmãos é isso. Depois a gente não entende. Por que as coisas não estão tão bem dentro de casa. Os homens, barba, perfume. Às vezes mudar roupa para mim é difícil. Para mim, já vai com esse tênis de novo. Eu gosto de tênis.
calçar um sapato de vez em quando. É o exercício da caridade. E Santa Rita de Cássia, ela viveu bem essa dimensão da caridade. Eu queria te convidar, se você não conhece, mas que você faça a leitura da vida de Santa Rita. Santa Rita, ela queria ser religiosa, mas como na época os pais escolhiam os maridos, ela foi dada em casamento a um homem. 18 anos de casada, 18 anos de sofrimento, combatendo contra os vícios, as intrigas, a prostituição, ao adultério que ele cometia. Mas Santa Rita de Cássia diz a história de que ela não resmungava, de que ela não reclamava. Tiveram 2 filhos desse relacionamento. O pai, antes de morrer, se converteu. Os filhos, querendo vingar a morte do pai, tramam nos seus corações e matar o assassino. Santa Rita roga como um intercessor a Deus, pedindo que isso não acontecesse. Os 2 filhos são acometidos de uma enfermidade e morrem. Ela então entrega-se à vida religiosa. Você está percebendo o que é a intercessão de uma mãe? Você percebe que quando uma mulher se coloca na brecha, a vontade de Deus é concretizada naquele relacionamento? Você está entendendo o que é ser uma mulher sábia? É não olhar somente para o sofrimento que ora passa e derramar rios de lágrimas, mas é traçar caminhos, é traçar objetivos e ser fiel, sobretudo por essas práticas que o Valdo nos lembrava. Eu tenho que me aproximar da Eucaristia, eu tenho que cultivar o amor, a caridade dentro da minha casa, e essa caridade é sobretudo a vivência. O catecismo da Igreja Católica, ele vai nos dizer isso. A missão, ela tem que ser exercida primeiramente numa dimensão familiar, porque é a nossa igreja doméstica, é a primeira igreja. Então ali dentro da minha casa, eu sou a Sandra sem máscaras. Eu não preciso vestir uma máscara e ir lá para o grupo de oração. Eu não preciso vestir uma máscara e ir lá para a missa participar e todo mundo me vê como aquela mulher piedosa, paciente, ou como aquele homem bom que sustenta a casa. Não, dentro de casa eu sou quem eu sou. E é isso, irmão, é isso que tem que acontecer. Dentro das nossas casas nós não podemos ter máscaras, assim como não podemos também ter na missão. Nós precisamos ser nós, com as nossas falhas, sim, mas sobretudo com o desejo de agradar cada vez mais a Deus. E eu agrado a Deus quando eu trato o outro. Eu agrado a Deus quando eu sou cordial com o outro, quando eu amo o outro, quando eu sou caridosa dentro da minha casa. É essa dimensão de santidade que nós trazemos para a reflexão aqui. Não é aquela mulher que foi colocada no altar. Não, mas é de uma mulher que lutou, assim como Santa Rita de Cássia, que lutou e que desejou que a família dela fosse santa. E por isso foi. E hoje é conhecida como uma santa da igreja. Eu e você, a minha e a sua família é chamada a essa santidade. Mas você vai me falar, Santa, mas é muito difícil. É muito difícil, não é fácil não. Não estou floreando, como eu disse na primeira. Não estou aqui dizendo que vai ser flores, não é. Partilho com vocês um pouquinho da nossa vida. Lá no DF as pessoas costumam dizer, né? Ah, mas a Sandra e o Valdo, os 2 caminham junto é fácil. Quando falar, lá vem a família santa. Não sou santa ainda não, mas eu estou com posse. Eu falei, amém, irmão. Estou chegando. Por quê? Porque é o meu propósito ser santa. Casada, 18 anos, 3 filhos. Nós sempre desejamos termos 3 filhos. Desde a nossa lua de mel nós já traçamos isso. E o Senhor foi contribuindo. Depois de 5 anos de casado veio o nosso primeiro filho, Pedro Henrique. Uma bênção de Deus nas nossas vidas. Depois de 4 anos que o Pedro nasceu, veio Ana Júlia Braga.
uma bênção também nas nossas vidas. Depois de 4 anos, nós tivemos então, segundo os nossos planos, a concretização da nossa vontade, e a gente entendia também como sendo a vontade de Deus. Veio o Miguel Luiz. Então, todos eles têm um espaço de 4 para 5 anos ali, sempre dentro dos métodos naturais. De 5 para 6 meses na vida do Miguel, nós tivemos uma gestação normal, apesar do parto ser uma cesárea. De 5 para 6 meses, a gente percebe um comportamento diferente na vida, no desenvolvimento do Miguel. Miguel, ele tinha como se fossem uns sustos. Sabe quando a gente se assusta? Né? Até a gente dormir, às vezes a gente se assusta. Então, Miguel, diante daquele quadro, falei para vocês, sou professora, trabalho há 16 anos com ensino especial dentro do DF. Então, comecei a perceber, conversava com um pediatra que já acompanhava a gente há muito tempo. É normal, é normal, é normal. E aquilo ia me intrigando, mas é normal. Um dia eu falei, não está normal. Fui no pediatra dele, ele falou, se você está suspeitando de alguma coisa, eu vou te encaminhar para o neuropediatra. Naquela tarde, ali dentro daquele consultório, nós recebemos o diagnóstico que o Miguel Luiz era portador de uma síndrome, chamada síndrome de West. Se você procurar lá no senhor Google, é quase que um inválido, né? As características que ele te der é quase que um inválido. Mas recebendo então aquele diagnóstico ali naquela tarde, uma coisa veio ao nosso coração e eu proferi aquilo todos os dias. O Deus que eu sirvo é o Deus do impossível. O Deus que eu sirvo é o Deus do impossível. Irmãos, a certeza da cura sempre esteve presente, como está até hoje dentro do meu coração e do coração do Valdo. Nós recebemos o diagnóstico, mas a mão poderosa do Senhor sempre nos levantou. Quando um estava mais caído, o outro vinha com ânimo e animava. Porque nós sabíamos em quem nós depositávamos a nossa esperança. E eu falava para o Valdo, meu filho, é nosso no sentido de pertença mesmo. Se Deus nos deu, é porque Deus vai nos dar condições de criar. Irmãos, e hoje dentro da nossa casa, a gente vive uma dimensão diferenciada do amor. A gente vive com a pessoa do Miguel Luiz uma dimensão diferenciada do amor. Se você chegar dentro da nossa casa, a pessoa mais alegre da nossa casa chama-se Miguel Luiz Braga da Silva. É ele que é a criança mais feliz dentro de casa. E nós o amamos. Toda vez que eu abraço aquela criança, eu tenho certeza de que eu estou abraçando ali não somente uma criança portadora de uma síndrome, mas eu abraço o próprio Deus que se manifesta dentro da minha casa. E nós fomos ver então os milagres de Deus. Aquela criança ali dentro da minha casa é a prova viva de que Deus existe, que Deus realiza milagres. E assim nós fomos nos apoderando. Para resumir a história, fizemos agora, em julho, o exame na área de genética. Um mapeamento genético. Porque a Rede Sara, se vocês conhecem, né, do Brasil, já estudou Miguel. Tudo que o Sara podia fazer pelo Miguel na área de genética, fez. E esse painel eles não realizavam e nós pagamos. Caro. E o painel veio lá. Conclusão do exame. Foram analisados mais de 90 genes, mais de 56 mil combinações. Sabe o que deu no exame? Nada. E ali, cada vez mais, eu fico convencida de que Deus é o Deus do impossível e Ele quer agir onde a medicina não tem explicação. Onde não se há uma cura imediata, ali Deus quer agir, quer realizar os prodígios dele. Quando o nosso nome foi discernido, então, para nacional, falei, não. Como assim? Nós temos o Miguel Luiz. Nós não podemos viajar e deixar o Miguel Luiz. E Deus falou ao meu coração, o Miguel Luiz não pode ser um empecilho para a missão.
E não tem sido. Muito pelo contrário. A história do Miguel Luiz tem adentrado realidades que até então nós desconhecíamos. A história, o testemunho do Miguel tem adentrado a realidade e muitos pais têm nos procurado e partilhado as suas dores, as suas angústias. Nós temos visto que o Miguel Luiz tem sido um instrumento na evangelização. Irmãos, é assim que Deus se manifesta. Mas aí a gente poderia pensar, né, no ano. Nós temos 24 anos de caminhada. A nossa vida de namoro, a nossa vida de noivado, foi dentro de um grupo de oração, vivendo a castidade, sendo forte ali ao que Deus queria da nossa família. E hoje o Senhor nos dá uma cruz. Eu tenho contemplado o sofrimento tridimensional. Eu tenho visto Ele não como uma cruz, mas como um filho amado. E eu sou da Secretaria de Educação do Distrito Federal, sou funcionária pública. E a minha perícia, eu tenho uma amiga psicóloga e ela falava assim, você pode passar até 2 anos afastada. E eu falei, eu não aceito a depressão por conta de um filho. E todo dia eu renunciava. Todo dia eu renunciava à depressão, porque eu falei, eu não aceito a depressão por conta de um filho, de uma bênção que Deus me deu. Eu não aceito. E assim, irmãos, apesar de eu me emocionar, porque é bonito ver o milagre de Deus acontecer dentro da sua casa, mas Ele não é, nunca foi e não será um empecilho. E não será causa de depressão nenhuma ainda, porque a mão do Senhor tem nos levantado. Eu queria te convidar a ir se preparando para esse momento. Sabe esse momento que nós vamos viver agora? É o momento onde a gente é chamado a colocar as nossas misérias. Irmãos, não era fácil. Como até hoje não é fácil. Se tem algo que me deixa, não falo triste, mas se tem algo que me deixa assim, calada, é muitas vezes vê-lo na crise. Se vocês verem a crise, vocês nunca vão dizer, porque é muito sutil. É um susto, uma quebra de cabeça. Depois nós descobrimos que são os espasmos. Mas é triste para um pai e para uma mãe ver. Ele andou dentro da normalidade. Ele só não fala. Mas é uma criança que entende tudo. Eu quero te convidar a isso. Porque um dia, diante de um diagnóstico tão difícil para um pai e para uma mãe, nós optamos em depositar a nossa confiança em Jesus. E eu te digo, nunca fui desamparada. E com base em tudo isso, sempre pautados no que aprendemos ao longo da nossa vida, de evangelizados, depois passando a ser evangelizadores, a carta que Tiago escreve no capítulo 5, versículo 16, diz que a oração do justo chega ao coração de Deus. Nós temos experimentado isso durante todo este tempo. É o que nós propomos para todos vocês. Continue sendo íntegros, como filhos e filhas amadas de Deus, porque tudo isso chegará ao coração do Pai. E sabe como é que nós temos controlado? Semana passada nós estávamos no encontro da juventude. E a Pet Mansfield, né? O padre está aí. Cadê o padre? Vem cá, pai. Nós estávamos no encontro com a Pet. E aí ela ensinou um segredo, eu quero partilhar com vocês. Ela disse que ela tinha um filho. Ela tem um filho. Ela tem um filho, só que esse primeiro filho tinha dificuldade. Na escola. Na escola. Ele tinha dificuldade na escola. E toda vez o esposo tinha se proposto a ensiná-lo a tarefa de casa. E toda vez antes de começar a tarefa,
ele repetia com o filho 3 vezes: vinde Espírito Santo, vinde Espírito Santo, vinde Espírito Santo. E depois desse momento, eles começavam. O Espírito Santo vem e socorre as nossas necessidades. Sobre situações difíceis que você precisa ver mudança, invoque o Espírito Santo. O Espírito Santo vai nos guiando e vai nos ajudando a sermos mais santos. E não foi isso. E foi isso que eu fiz. Depois que eu voltei daquele encontro da juventude, se eu quero mudar as crises do Miguel, vinde Espírito Santo. Sobre o medicamento que ele toma para que faça o seu efeito, vinde Espírito Santo. É assim, irmãos, nós temos armas poderosas para lutarmos junto à santidade. Só que nós pouco a utilizamos. Depois da bênção do Padre, nós vamos ter o nosso momento de adoração. Eu queria te convidar a colocar as tuas causas impossíveis diante daquele que tem nos levantado todos os dias. Muito bem, que maravilha ver esse povo rezando, que bom, fico feliz em estar participando desse momento. É uma meia hora que estou ali observando, acompanhando esse momento tão especial da vida de vocês. E sempre é uma graça quando a gente para um pouco para rezar, vocês têm colocado muito bem, né, esse pouco que estão ouvindo. E é necessário, de fato, que a cada dia a gente aprenda e, como contando os grãozinhos de vidro lá, aprender a oração. Isso é bom. Que Deus abençoe vocês como família, que a Sagrada Família ilumine cada um, hoje Nossa Senhora das Dores, possa estar intercedendo por cada um também nessa caminhada, para que cada um aprenda a ser de fato fiel a Deus, fiel ao outro, fiel à família. Isso é necessário. E que a santidade vá chegando diante desse caminhar gradativamente indicado por parte de cada um. Que Deus abençoe. Eu vim só agora também, que o meu de hoje foi comido, amanhã se fala, amanhã tem um grupo também dos crismandos, são 80 bons crismandos, vamos estar na missa, estou deixando uma missa já no horário para rezar com eles, vou terminar lá para a tarde também, mas estarei tão cedo rezando com vocês, para que Deus possa abençoá-los aí na caminhada do dia a dia. Bom, Deus abençoe vocês, Deus nos conduzindo. O Senhor esteja convosco. Ele está no meio de nós. Pela intercessão da nossa total, pela intercessão de Nossa Senhora das Dores, Deus vos abençoe. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Deus abençoe cada um. Então nós já vamos preparando o nosso coração para esse momento de adoração. Na certeza de que nós podemos sermos santos. Está preparando o seu coração? Coloque a mão sobre o seu coração, enquanto os ministros se organizam. Se for um desejo. Jesus daqui a pouco vai estar no altar. Muitas vezes nós seguimos as regras. Que nós criamos. E em função disso, às vezes não experimentamos a graça que Deus tem para nós no agora. Por que eu te falo isso? Daqui a pouco Jesus estará no altar. Se você quiser, você poderá ficar aqui junto aqui conosco. Eu vou tirar essa mão daqui. Depois que o Senhor subir no altar. Aí, se você quiser sair do seu lugar, se ajoelhar e apresentar aqui diante dele os teus impossíveis. Se for desejo do seu coração, essa vivência da santidade, vai falando para Jesus aí no silêncio do seu coração. Jesus, eu entendi que a santidade é para minha casa. Eu entendi, Jesus.
projeto de santidade é um projeto para minha casa. E a história de Santa Rita vai continuar dizendo que diante da conversão dela, muitas mulheres se aproximavam dela para aconselhar-se com ela. É para você, mulher. A palavra vai nos dizer que a mulher sábia, ela edifica o lar, enquanto a tola destrói. Se apodere disso e fale com convicção: eu quero ser santa, eu quero que a minha família seja santa. Penso que tem que ser um projeto de vida. É eu dizer: Senhor, a santidade é para mim, Senhor, a santidade é para minha casa. E eu tenho tomado posse disso todos os dias, porque eu entendi que a minha família pode viver essa dimensão de santidade aqui na terra, assim como a sua família. Então vai pedindo essa graça para Deus. Vai olhando para o interior da sua casa, para a vida dos seus filhos, e declarando também que eles querem ser santos. Creia nisso. Creia que o Senhor quer de você essa santidade. Lá no seu dia a dia, dentro do seu ambiente de trabalho, dentro das repartições públicas pela qual nós estamos inseridos, na nossa vida profissional, sendo testemunhas, sendo homens e mulheres com um caráter moldado segundo a ação poderosa do Espírito Santo. Jesus vai adentrar esse local. E assim como, quando ele ia percorrendo, leprosos, cegos, homens impuros, se apresentavam dele e suplicavam misericórdia. Aquele cego à beira do caminho gritava: Jesus, filho de Davi, tem piedade de mim. E Jesus toca naquele homem. Jesus quer tocar na sua cegueira. Jesus quer tocar na sua impureza nessa noite. Jesus quer te lavar. Jesus quer te purificar. Porque Ele te quer um homem santo, uma mulher santa. E mesmo diante de toda a situação, por mais difícil que seja, que você esteja vivendo, tenha a mesma atitude de fé como aquela que padecia do fluxo de sangue há muitos anos, como nos relata o Evangelho. Talvez há muitos anos você tenha lutado, tem buscado algo de solução para a sua vida, nas diversas esferas, na esfera espiritual, na esfera financeira, na esfera física, e você ainda não alcançou. Naquele tempo Jesus percorreu um determinado percurso, e aquela mulher tocou na orla do seu manto. Jesus passará no nosso meio. Deixe-se ser alcançado por essa força que vem dele, e ele mesmo te curar. Talvez você carregue, esteja passando por dificuldade de fertilização, você tem dificuldade de gerar filho, mas tem vontade. Se coloque agora na presença do Senhor. Se você pode ir se ajoelhando, vá se colocando de joelhos.